The Mandalorian chegou, está entre nós já, episódio 1, e nós temos que fazer a análise aqui nossa, né, dessa série nostálgica, né, cara? Traz toda uma nostalgia de faroeste, de cowboys. É escrita pelo Jon Favreau e dirigida pelo Dave Filoni, né? O Jon Favreau, que participa do mundo Marvel, né, do universo Marvel. Ele já dirigiu 2 filmes do Homem de Ferro. Ele fez também um filme com o Harrison Ford que chama Cowboys e Aliens, né? O filme não é bom, né? O filme é fraco, mas ele gosta desse clima, ele gosta desse gênero, e é isso que ele coloca junto com o maior cowboy de Star Wars, que é o Dave Filoni. Se você não sabe, toda entrevista com ele, toda vez que ele aparece, ele tá com chapéu ali de cowboy. E é esse clima que ele traz, esse clima de faroeste que ele traz para essa série. Nossa, como é que fala? Que traz de volta toda a nostalgia que nós tínhamos com o episódio 4, né, o primeiro Star Wars. Nós vimos um pouco disso no Rogue One, no Despertar da Força, e principalmente com a diversão, cenas de ação boas, personagens carismáticos, assim como ele fez no Clone Wars, a animação, e também agora nessa Rebels, que também é do próprio Dave Filoni. Muito legal mesmo. E a gente já começa com a intro, né? A intro já é diferente, né? Aparece o logo da Lucasfilm e aparece uma intro ali rapidinha com alguns heróis ali, heróis e vilões metalizados, né? Só os metalizados ali aparecem. Ficou bem interessante essa entrada. E só para te lembrar, esse fundo musical aqui que você está escutando é a trilha do primeiro episódio do Mandaloriano. E se você quiser fazer o download dela, ela tá inteirinha em MP3 no canal do GagaCast no Telegram. Se você tem o Telegram, ou se você instalar o Telegram, procura a gente lá, @podcast Gaga, assim como tá aparecendo na sua tela lá. A gente tem muito conteúdo lá, estamos fazendo bastante material lá com a equipe aqui, em vídeo, em áudio, tudo, e estamos disponibilizando esses MP3, essa trilha da série The Mandalorian. E a gente tem, logo na primeira cena, nós temos uma porta muito afiada lá, né, que é usada pelo Mandaloriano, que é interpretado pelo Pedro Pascal, que nem deu as caras nesse episódio, né? Assim, ele estava ali como o protagonista da série, mas ele nem tirou o capacete. Essa raça, né? Podemos dizer raça dos Mandalorianos, né? Isso é bem legal ali para a série. Põe a gente ali no clima ali do universo expandido que a gente sempre lia, que a gente sempre via nos quadrinhos e games de Star Wars. E é engraçado que ele tá atrás do alienígena azul, né? Ele fala muito, esse cara, ele parece o Negan do Walking Dead, né? Quem tá vendo a série vai entender a referência, né? Ele não para ali de falar e tal, e o Mandaloriano não fala nada, fica só quieto escutando. Ele fala pouquíssimo ali. Foi muito legal, inclusive ali no bar, na cena do bar, antes dele pegar esse alien, que era a missão dele, os outros aliens que estão ali, eles falam numa língua que a gente já escutou em filmes e em desenhos de Star Wars, né? Eu acho que até é a mesma língua que o Sebulba fala. O Greedo, acho que fala também essa língua. A gente escuta aquilo, a gente não entende nada, mas a gente sabe que nós estamos no universo de Star Wars. E as referências são muito bem feitas e elas não param, né? Você tem, por exemplo, a referência ao Dia da Vida, algo que foi
falado no Star Wars Holiday, onde apareceu inclusive o Boba Fett, né, pela primeira vez. No Boba Fett, ele é o grande referenciado nessa série. Ele apareceu na Star Wars Holiday num dinossauro, né, em cima de um dinossauro. E esse dinossauro, ele é citado na série. Presta atenção nisso, ele fala alguma coisa sobre um tiranossauro. Nós temos também a primeira aparição do Carl Weathers, né, o nosso eterno Apollo Creed, né. Aqui ele é um tipo de um cliente ali do Mandaloriano, né? Ele que passa algumas missões para ele fazer. E o alien azul que ele capturou e pôs na carbonita era exatamente ali para ele, né? E ele vai pagar um Mandaloriano com créditos do Império, mas o Império não existe mais, né? Essa série ele passa entre o episódio 6 e 7, né? Então, aonde o Império ele foi derrotado, né? E os rebeldes começam a assumir o controle ali da galáxia, né? Onde eles querem reimplantar a República, né? Ele só vai terminar essa implantação episódio 7. A gente não vê ainda nada da Primeira Ordem, né? Mas tem vestígios, como um personagem que aparece, que você vê que ele era um imperial e ele está ali escoltado por Stormtroopers, né? Então você vê ainda que ainda há, né? Ainda há um pouco ali da chama ali do Império, ela não morreu inteira, né? É isso que a gente vê, por exemplo, na Primeira Ordem, que é um novo Império, né? O Império ali Galáctico. E você tem outras referências, como o porteiro do Jabba no episódio 6, né? Muito engraçado aquele droid. E um outro droid que aparece é o Gonk, né? Ele aparece, claro, ele aparece quase em todos os filmes, em tudo que é animação. Ele aparece, ele é muito engraçado e ele tem uma cena muito boa, que é quando o Mandaloriano ele entra realmente ali numa central ali dos Mandalorianos, né? E nessa central tem esse droid Gonk, e aí você consegue ver outros ali, e é interessante porque ele vai derreter um metal ali muito importante, a armadura dele, porque reflete os blasters. E isso, o trabalho dele é importantíssimo, né? E vamos agora para o final do episódio. E uma outra coisa bem engraçada foi o droid suicida, né, o IG-88, G-88, né, que apareceu. Ele é bem engraçado, o jeito que ele fala, que ele anda, mas ele também é muito letal, né, muito violento. Ele não erra um tiro, é difícil acertar ele porque ele é muito fininho, ele parece um poste de pare, né, ele parece. Mas ele é suicida, né, qualquer coisa ele já quer me autodestruir. E o Mandaloriano falou umas 4 vezes para ele, não faça isso. Mas no final, quando ele ia cumprir a missão dele, teve que acertar um tirinho na cabeça ali do droid, né? Ainda mais porque ele não curte droid, né? Eu não sei se isso me parece ser um trauma ali na infância dele. Cresceu na Guerra dos Clones, viveu um período ali de guerra civil, de droids e de clones, e ele deve ter sido, ou a família dele, ou até ele, torturado, né, por droids, ou até perdido a família por causa ali de droids. Fica muito evidente por que ele não gosta de droids, né? O início desse episódio, ele recusa um baita de um speeder novo, só porque tinha um droidzinho ali pilotando ele, né? No meio do episódio, ele vê o Gonk, né? Ele nem chega perto dele, ele fica esperando ele sair da frente. E quando ele vai fazer a missão, ele encontra o IG, né? O IG 88. Ele também não gosta, ele fala, caramba, o cara estragou o meu surpresa aí, né? Então você vê que ele não gosta mesmo do droid, e acho que a gente vai ver
mais para frente o que está acontecendo, né? Bom, e a última coisa que eu tenho que falar é sobre o mini Yoda, né? O Yodinha, que apareceu ali no final. É bom, é muito legal, é uma referência e é algo que parece que a história ela vai andar em cima disso, né? Vai andar em cima dessa raça, esse ser que era para ser morto e ele não matou, ele manteve ele vivo, manteve aquele ser de 50 anos e que é um bebê ainda, né? Vivo, né? Será que ele tem a ver, ele tem alguma coisa a ver com os Jedi, com a força? Que tipo de ameaça que esse Yodinha ele pode trazer? Quando eu vi o Yoda, é claro que a gente gosta, mas eu me lembrei ali na hora do filho do Jabba, que aparece no primeiro episódio de Clone Wars, aquele episódio que foi pro cinema, né? Eu me lembro que o episódio ele é bom, né? E ele tem essa missão com o filho do Jabba. E nesse episódio do Mandaloriano, o primeiro episódio já apresenta, eu não sei se é o filho ali do Yoda, eu acho que não, mas é da raça dele, né? Então fica aí um espelhamento ou então uma colaboração do pessoal que trabalhou no Clone Wars com o que nós estamos vendo agora na série O Mandaloriano. Estamos acompanhando aí essa primeira temporada que está fantástica. É isso aí, meus amigos. Falou! Eu peço licença para vocês porque eu tô muito, muito animado com a série e o primeiro episódio da série. Eu já tava bem animado com o episódio, a gente já conseguiu ver o mundo como ele é nessa série, quais são as referências, o que vai surgir pra gente mais ou menos e qual a proposta em si. Bom, primeiro de tudo, várias cenas dos trailers do material promocional vêm aí dos seus primeiros episódios. Eu consegui ver que alguns personagens que eu achei que iam ficar acabaram não ficando. Como, por exemplo, o próprio dono dos Blorgs, o Quill, ou mesmo o IG-11, que eu acredito que ainda vai voltar, deram a impressão de terem desaparecido já. Bom, de qualquer forma, o episódio é muito bem feito, muito bem formado. Eu gostei muito do início. O início já estabelece um setting muito de western, muito dos filmes antigos de cowboy mesmo. O que eu gostei muito foi da música. A música já de início é bem diferente, já estabelece a intenção da série, eu gostei muito. A gente percebe que quando o Mandalorian entra no bar, a música já é mais ou menos um western. E eu achei isso muito interessante. Ele entra no bar, é provocado, mantendo sua calma, porque ele sabe que ele consegue detonar todo mundo ali. E ele faz exatamente isso. Esfaqueia um, dá uma canecada na cara do outro, corta o outro numa porta. Muito interessante. E no final, o objetivo dele era... O que ele veio lá pra fazer era realmente o trabalho dele. Ele é um caçador de recompensa, afinal. Você consegue ver que é uma pessoa que realmente não fala nada, que fala o mínimo do mínimo, como são os Mandalorianos que são da linha mais dura, que não são os pacifistas que a gente vê na animação das Guerras Clônicas. E isso foi muito interessante, isso foi muito bem feito na minha opinião. Tá tudo muito bem feito, a qualidade gráfica a gente vê de cara que tá muito bem feito, o speeder chegando é muito bem feito, a nave dele, as criaturas, a maquiagem, tudo muito, muito interessante, muito visualmente interessante. Bom, uma vez que ele chegue para poder coletar o dinheiro dele da recompensa, a gente percebe que a gente está falando de uma guilda de caçadores de recompensas que trata de dinheiro da forma como ele vem. A gente vê créditos imperiais, a gente vê a moeda Mon Calamari, pelo menos essa foi a minha impressão. E depois disso, a gente se encontra com um personagem que é conhecido somente como o Cliente. Ele parece ser um remanescente imperial, porque ele está rodeado de Stormtroopers e usa o símbolo do Império. E ele dá um mínimo do mínimo de informação a respeito do Aloy. Isso veio de um metal forte, refletivo, muito interessante o jeito como o Mandalorian coloca na armadura dele. Porque eu achei que ele ia ser o único Mandalorian da série. Mas depois a gente vê que ele está isolado numa comunidade de Mandalorians.
E a gente já viu em algum material promocional o cliente dizendo "It's a shame that your people suffered", que é uma pena que o seu povo tenha sofrido. E agora a gente vê no primeiro episódio, o Beskar tem que voltar para as mãos dos Mandalorians, as coisas têm que voltar para sua ordem natural. Muito interessante isso, realmente ver um clã mandaloriano parado lá. Porque Mandalorians e o planeta de Mandalore eram divididos entre... Acima de todos estava The Mandalore, que mandava na raça inteira. E tinha um sistema complexo de casas, e esse sistema complexo de casas era dividido de acordo com os clãs. E então a gente tem realmente muita gente, e na maioria das vezes essas pessoas não gostam umas das outras, e somente Mandalore com seu punho de aço conseguia tirar máximo proveito dessa dinâmica das casas e dos clãs. Isso não aconteceu depois, por exemplo, na época das Clônicas, que existia muito pacifismo em Mandalore, que é o planeta, no caso, não estou me referindo ao líder, e surgiu uma facção chamada Death Watch, que era uma facção específica que queria retomar o poder para poder guerrear mais, como a gente viu, de acordo com as guerras mandalorianas, por exemplo, os Mandalorians eles guerrearam contra a República milhares de anos atrás, eles guerrearam contra o Jedi. No Canon e no Legends a gente tem informações parecidas a respeito disso, mas a gente tem origens e detalhes que são diferentes. Por exemplo, o Mandalorian Jedi Tar Vizsla, ele é uma criação do Canon muito interessante. Mas enfim, eu me distraí 100% aqui. Voltando ao episódio, a gente vê uma comunidade de Mandalorians e eu só estava falando esse contexto para dizer: muito interessante o fato de que eles têm uma forja, e a pessoa que cuida da forja me pareceu ser alguém com um capacete com um visor muito parecido com a casa de Wren do clã Vizsla, que é a casa e o clã da Sabine Wren de Star Wars Rebels. Eu posso ter confundido a ordem da casa e do clã, mas eu achei uma boa referência. Inclusive a gente percebe uma coisa muito cerimonial ali, assim que a Forge Master ela olha para o Beskar, ela fala: isso aqui é uma ocasião para um Pauldron, e ela vai e faz a parte de armadura, ela paga por isso também. Depois a gente vê o Mandalorian sofrendo um PTSD, que justifica porque ele chegou no início do episódio dizendo não, nada de droid, porque ele foi uma vítima das guerras clônicas, dos ataques separatistas. Isso eu achei um toque excelente, tanto que ele só se une ao IG-11 porque não tinha outro jeito, o IG-11 acabou com o elemento de surpresa. Bom, quando eles chegam no planeta que já teve até seu nome colocado no site do StarWars.com, quem quiser dar uma olhadinha, a gente vê umas referências muito legais também. A gente vê os Blurgs, uma montaria que já apareceu em Clone Wars e em Rebels. A gente vê uma referência ao nome Mitossauro, realmente uma referência muito importante do símbolo que os Mandalorianos usam, aquela caveira com aqueles chifres, é uma caveira de um mitossauro, essencial na história de desenvolvimento dos Mandalorians, principalmente no Legends, que fala a respeito de como os Mandalorians foram expulsos do planeta deles, os primeiros, os chamados Taung, que eram aliens, e foram parar no planeta que eles colonizaram e declararam como Mandalore. Só que naquele planeta, a raça dominante eram esses dragões, dinossauros gigantes chamados de mitossauros. E eles domaram, mataram, extinguiram os mitossauros e tomaram o planeta. Só por curiosidade, isso tudo é informação Legends. E o planeta que os Taung foram expulsos era o planeta Notron, que depois virou o planeta Coruscant. Uma cidade enorme foi construída em cima e virou capital da galáxia. Enfim, voltando mais uma vez para o episódio, gostei muito da referência. Eu gostei muito, muito, muito da ação inteira do episódio. A gente vê um episódio cheio de trama mesmo, de as coisas que estão acontecendo, explicar por meio de referência visual, explicar por meio de palavra solta, muito interessante. Mas não é só isso que a gente vê, a gente não vê um episódio que é parado explicando do que vai ser a série. A gente vê muita ação. IG-11 sai dando tiro em todo mundo, e eu não sei do que aquele droid é feito, porque ele toma tiro e ele demora pra cair, inclusive. Muito interessante, ele deu tiro até no Mandalorian. E assim, o que essa série não tem de sabre de luz está compensando na base do tiroteio, porque aquele canhão foi inclusive genial. Gostei muito de toda a sequência de ação por causa disso, e surpreendeu. Do Mestre Yoda e da Mestra Yaddle, depende de como você quer. Yoda morreu com 900 e com 50 anos, faz todo sentido. Interessante, eu gostei de todas as referências do episódio, eu gostei da animação, eu acho que muito bom.
E eu acho que eu vou querer ver, não necessariamente do mal. Ele é muito... Então, assim, a linha entre o bom e o que é mal, talvez nem mesmo importe pra ele. Não é uma linha que é essencial ser definida. Quem sabe operar na área cinzenta seja o que faça sentido pra essa série e sentido pro personagem, que muitas vezes não liga pro que é bom e pro que é mal. Ele quer saber de pagamento, ele quer saber de pegar o Beskar Alloy e fazer uma armadura pra ele, como a gente já viu em alguns materiais promocionais. Então a gente consegue ver que a gente não tá se guiando por quem é o herói e quem é o vilão. A gente está se guiando mais por quem faz os atos heróicos ou os atos que não são heróicos em si. Por exemplo, o Mandalorian deu um tiro no IG-88. Quem sabe ele não queria a recompensa que era maior. Quem sabe ele olhou pro bebê e pensou: ah, eu também sofri quando eu era pequeno. Quem sabe ele só não queria salvar uma vida. Quem sabe não. Quem sabe no próximo episódio ele vai entregar esse bebê e vai dizer: tá, você tem mais algum trabalho. Então, assim, a gente não precisa saber qual é o alinhamento de moral do Mandalorian, nem da série nenhum, e nem ele de saber. Isso é muito interessante, e isso abre um espaço muito interessante para o desenvolvimento do personagem, das pessoas em volta, para o desenvolvimento, inclusive, do plot da série mesmo, da narrativa da série, porque sem ficar preso na moral do herói, na moral do vilão, a gente tem aí uma série que pode fazer várias outras coisas. Por exemplo, para o IG-11 voltar, né, ser reconstruído, seja como for, e se voltar contra o Mandalorian, eu suponho que não custe nada, porque ele deu um tiro nele, né? Então, eu estou animado, eu estou preso pela narrativa, eu quero continuar vendo, e se você ainda não viu o episódio, eu não sei por que você escutou tudo isso que eu falei, mas se você já viu o episódio, eu espero que você me acompanhe também, porque essa série promete muito um twist mais interessante no universo de Star Wars. Promete muito e cumpriu muito bem. O que Paulo prometia e também entregou, que foi olhar a galáxia por outros olhos, não só pelos olhos daqueles que usam a força para poder decidir o destino da galáxia. Isso sempre foi interessante, desde o Legends, Rules of Engagement, todos os D6 que vieram com Rules of Engagement e todas as interpretações do D20 de Star Wars estão aí para provar. Os videogames que a gente encarnava soldados das Guerras Clônicas, por exemplo, como Republic Commando ou Battlefront, estão aí para provar. Star Wars é muito mais do que sabe de luz e a força, e eu acho que essa série está entregando isso muito bem. No estilo como o Rogue One entregou, no estilo como tanto material extra entregou, no estilo como o Solo também fez bem, na minha opinião só. E que bom que você está acompanhando a série junto comigo, porque eu estou animado, eu espero que você esteja também.